Fala pessoal, começando mais um MLAcast, aquele programa que você sabe que você vai aprender sobre propósito maior, negócios, história de vida e tudo que uma pessoa de sucesso passou para um dia ela conseguir na jornada de experiência dela ter o sucesso. As pessoas confundem muito e a gente sempre deixa muito claro aqui que para você chegar ao sucesso você precisa de pequenas ações diariamente, onde você constrói essa jornada, onde você permite viver uma circunstância onde você tem erros e acertos, que são mestres que te ensinam como lidar com cada uma dessas situações, pessoas que te inspiram, e sempre que a gente vem para cá para falar sobre isso, a gente traz um convidado especial. E hoje não é diferente, a gente está com um mega empresário aqui com a gente, que a gente vai apresentar daqui a pouco, o Ricardo. Sabe tudo de negócios, é um cara que já tem a sua história descrita no mercado, entende como esse processo todo funciona e ele veio contar a história dele aqui para vocês. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar o Ricardo. Ricardo, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. A gente teve um jantar muito especial com pessoas que a gente gosta. A gente está tentando trazer para esse mundo de informática, de internet, de uma série de coisas que teve um distanciamento humano, esse retorno. E você muito bem, até mais do que eu, sabe o quanto isso é importante e é preponderante. Então, queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse quem é o Ricardo, o que ele faz, e assim as pessoas vão te conhecer melhor. Agradeço. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para a gente é sempre uma honra ter a oportunidade de falar, principalmente que tem muitos jovens que escutam esse tipo de bate-papo. Nós já conversamos até um pouco disso, a internet afastou um pouco as pessoas. Eu que já sou um pouco da velha guarda, eu sinto falta quando não tem. A pandemia deixou a gente muito distante um do outro. Sim. E agora, graças a Deus, estamos começando a voltar e não podemos perder a oportunidade de sempre estar falando, né? Bem, voltando, meu nome é Ricardo, sou Ricardo Sanches Martim. Teve uma honra muito grande também, eu vivo aqui na minha cidade, eu sou de Santo André. Olha aí, que legal. Hoje moro em Jundiaí, minha empresa está lá e os outros negócios espalhados pelo Brasil. Mas eu tive a oportunidade, quando vi, olha, o convite vai ser em Santo André. Então já aproveitei, cheguei um pouco antes, já dei uma passeada aqui na região para pegar dar uma olhada. Fiz tiro de guerra, algumas quadras daqui. Que legal. Então para mim eu já retornei um pouquinho lá no passado e até lembro um pouquinho da minha história, vai me ajudar um pouquinho nisso. Não, né? E que coisa legal, né? Você nunca imaginava que ia ser em Santo André, que a gente ia fazer. Não, e tem uma coisa engraçada, porque quando nós conversamos, foi assim, olha, vamos para Dom Bernardo. Eu tinha entendido São Bernardo. São Bernardo é outra cidade e tal. Aí quando eu olhei, não, é Santo André mesmo, então eu vou estar em casa, para mim vai ser bem bacana. Bem, Ricardo, meu nome, tenho 52 anos, sou empresário há mais ou menos 30 e poucos anos, e como todo mundo aí que começou a empreender, eu comecei muito cedo, muito cedo. Continuando com a minha vida, casado, estou há 33 anos com a esposa. Isso já mostra que eu sou um herói, né? É uma coisa muito comum hoje em dia. Ser casado esse tempo todo, 2 filhos, né? Tem um menino, Júnior, tem a menina Bianca, e já tem uma netinha hoje, chama Antonella. Linda igual o vô, precisa de ver uma coisa maravilhosa. Já gostaram dela. Eu nunca posso deixar de falar da minha beleza, porque isso ajuda muito, né? Tem que ser, isso aí. Brincadeira. Mas vamos lá. Começando a minha história, então, já falando de trabalho. Eu comecei realmente muito cedo. Eu, desde criança, eu já tinha uma coisa que eu gostava de negociar, de conversar e sempre fazer negócio. Tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria uma bicicleta na época. Sou de uma família simples, nunca me faltou nada, mas uma família humilde. Meu pai trabalhando no Volkswagen, metalúrgico. Então tínhamos uma vida tranquila. Como todo bom cidadão do ABC, mas ou isso, é metalúrgica, né? Ou é ramo automobilístico, né? Na verdade são os dois, porque ela na Volkswagen ele era metalúrgico, então bateu com as duas lá. Então, e eu naquela coisa de criança, eu não vou exatamente a idade, mas a coisa de 8, perto de 10 anos, falei, pô, eu quero uma bicicleta, eu não tinha, e eu era muito observador. Então até brinco, minha primeira empresa então foi mais ou menos nessa época, eu andando nas feiras, a pessoa mais velha, lembra que as frutas, tudo que tinha na feira era embrulhado com jornal. Então aquele jornal sujo que estava jogado, quando você ia na feira comprar uma banana ou algum tomate, alguma coisa, o feirante ia e embrulhava aquilo com o jornal. E eu reparei lá no bairro de casa que o jornal era jogado fora.
Então me deu um estalo na cabeça, eu novinho. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas, observar. Então, eu era um cara que observava muito, criança pequena. Falei, puxa vida, aquilo joga fora, aquele cara compra, e eu querendo comprar uma bicicleta. Então, primeira coisa que eu fiz, peguei esses jornais. Meu pai não comprava, meu pai não tinha o hábito de comprar jornal coisa nenhuma, e os vizinhos tinham. Fui lá conversar com, naquela época só japonês, né? Quase que mudou um pouquinho, mas a japonesada. Falei, puxa vida, você compra jornal? O cara falou, eu compro de tal lugar, tal. E eu peguei, ele falou um valor X, e eu comecei a levar esse jornal para esse cara. E foi meu primeiro negócio. Até quando eu falo, pô, você faz? Eu faço, ramo de embalagens lá atrás, lá, então comecei a fazer isso. E eu comecei a ter algumas histórias já em relação a... A pergunta aqui não quer calar. Manda. Você comprou ou não comprou a bicicleta? Vou chegar lá, não comprei, mas eu vou chegar perto, faltou pouco. E eu comecei a vender jornal para essa pessoa. E eu comecei a ter os problemas que tem empresário. É uma coisa engraçada falar isso, mas desde criança, o que era? Puxa vida, o meu volume de vendas ficou estável, eu não conseguia crescer. E aí começa a cabeça do mal, desde criança, pensando em algumas coisas erradas. Puta, como que eu vou fazer para aumentar? Minha área de atuação era muito pequena, criança, eu podia andar na rua. Então aquela quantidade era igual e estava demorando demais para me chegar no valor que eu queria para chegar a comprar essa bicicleta. Enfim. Foi aí que um belo dia, então ele ia lá, pesava e me dava um dinheirinho. Devia ser um dinheiro muito pequeno, não dá nem para quantificar isso. Época do Cruzeiro ainda, não era nem real, longe disso, né? E eu percebi que uma vez eu peguei o jornal, tinha chovido e tinha molhado o jornal. E quando eu fui lá, deu um valor um pouco mais alto. Aí a minha cabeça, olha a oportunidade do mal aqui. Então, quando não tinha chovido, um belo dia fui lá e falei, deixa eu dar uma molhadinha nesse negócio. E eu colocava e depois de um certo tempo aquilo secava, o cara nem via e eu recebia. Então a cabeça já pequeno, já pensando em coisas não muito boas. Até que passou um belo dia, eu querendo aumentar meu faturamento, eu não consegui aumentar, como eu já te disse, a minha área de atuação era muito pequena, né? E eu fui lá e coloquei umas pedrinhas no meio do jornal e fui vender pro tal do japonês. Então ali eu aprendi como trapacear é muito feio e muito ruim. E logo de cara, o meu cliente, que era um só, meu querido japonês, eu não lembro o nome dele, se ele me ver aqui é capaz de me lembrar e dar umas pedradas. Mas você fala para ele agora, que ele vai ouvir isso com certeza, nas redes sociais ou na TV, que é o seguinte, as pedras, como todo bom japonês, pedra remete à energia. Então você queria vender algo que tivesse muito bem energizado, entendeu? Mas eu devia ter aprendido isso na época, porque ele não tinha esse feeling. E foi uma coisa que fiz isso uma vez, a coisa acabou meu negócio ali. Então, eu gosto de falar isso para algumas pessoas, tá vendo? Olha, eu fui trapacear e logo pequeno, eu já quis o quê? Já quis ultrapassar algumas etapas. Sim. Fui descoberto que eu estava fazendo uma coisa errada. E a partir daquele momento, o meu negócio se encerrou. A minha empresa de embalagens faliu ali com menos de 10 anos de idade, eu já não tinha mais nada, né? E a vida continuou. Eu querendo, essa gana de querer ter as coisas, e meu pai trocou o telhado da casa. Trocou o telhado, eram aquelas telhas pequenininhas, você deve lembrar, talvez aquelas de barro. Sim. E meu pai colocou aquelas telhas todas na calçada e ele ia dar embora. Eu falei, pô pai, não vai dar embora, deixa eu tentar vender, que pode ser que eu faça um dinheirinho, eu tô querendo completar aquele negócio. E eu comecei a reparar, porque chovia, essas telhas quebravam, e vender de uma vez só 2.000 e poucas telhas era uma coisa muito complicada. E eu nessa idade pequena, todo mundo achava bonitinho, eu comecei a bater palma nas casas que tinha telha igual. Pô, você não quer comprar 5, não quer comprar 3, não quer comprar 4? E fui lá e vendemos todas as telhas que tinha lá. Mas, de novo, eu tive uma frustração, né? Então, minha empresa de coberturas de casa acabou as telhas, acabou tudo, então fiquei por ali. Mas eu gosto de contar um pouco disso, porque foi meu início que eu percebi que realmente eu tinha alguma coisa de negócios e a vida foi sempre dessa maneira. Então, comecei a trabalhar cedo. E aí a vida vai seguindo, e já um pouco mais velho, aí com meus 14, 15 anos, meu pai tinha uma ideia, como metalúrgico que é, né? Ele fez Senai, tudo que ele tinha então foi por causa do Senai. Então na cabeça dele, todos os seus filhos tinham que fazer Senai para ser alguma coisa na vida.
e não foi diferente para mim. Então comecei no Senai, quem gosta disso é o Paulo Scaff, viu? Quando eu já falei isso, deve ficar feliz da vida. Já tive a oportunidade de fazer isso para ele. Mas fiz o Senai de refrigeração, comecei a trabalhar com geladeiras, máquina de lavar, fui trabalhar lá em São Mateus, na Zona Leste, então acordava cedinho, pegava um ônibus, isso já com 16, 17 anos, né? E aí sim vai começar a oportunidade da parte de negócio. Porque eu trabalhando lá, isso já tinha 1 ano, 2, e minha vida eu querendo melhorar. Então, era um ajudante de uma oficina que consertava as geladeiras. Imagina que o meu salário na época, lembro até hoje, de 500. O RV já tinha feito aquela mudança. Estou falando meio grego aqui para algumas pessoas aí, mas... O RV, se você não sabe da piada, existia, era assim, ó, RV, unidos roubaremos você. Lembra dessa piada? Viu? Mas era unidade de referência de valor, mas ok. Eu sei. Mas essa do Unidos foi boa. Você não sabia dessa? Não sabia mais ou menos. É que eu sou mais novo aqui, eu não tenho essa... não parece, é porque eu tô com cabelo ainda, entendeu, gente? Mas eu tenho uma idade ainda mais avançada, depois eu explico qual Inclusive, isso deve ser bullying. Quando eu falar de cabelo, eu me sinto meio ofendido. Mas continuando com essa minha mudança, já começando realmente a trabalhar, mas eu louco, querendo fazer crescer, eu lá trabalhando naquela parte de oficina, depois eu subi um pouquinho para a parte de vender alguns serviços. Em menos de 1 ano e meio, 2, o proprietário dessa rede de autorizadas Brastemp, que é o que era na época, uma pessoa extremamente inteligente, o senhor Bueno, eu lembro do nome, não sei nem ainda como está, de Santo André também. E ele ia fechar uma das autorizadas dele, Caramba. porque não estava bem. Parque das Nações, um lugar muito pequeno. E eu, naquela época, eu já tinha terminado o colégio, eu estava ingressando na faculdade. Então, eu fiz lá o vestibular e eu tinha 2 gastos na minha vida. Eu tinha a faculdade, que eu ia pagar a mensalidade da faculdade, fazendo administração de empresa, totalmente fora do que eu tinha como feeling, do que eu gostava. E eu tinha comprado um consórcio de um carro que eu queria. Já foi inteligente desde cedo no carro, hein? Mas vamos lá. Consórcio é bom demais. Consórcio de carro. Depois eu vou falar um pouquinho. Eu gosto muito de carro, depois a gente fala disso um pouco para frente, né? Sim. Porém, chegou no 2º, no 3º mês, ou na faculdade, e o dinheiro não dava. E eu tive que fazer uma escolha na minha vida. Ou eu pagava a faculdade, ou eu pagava o consórcio do carro. E eu, naquela dúvida terrível, né, em 5 minutos eu decidi o que eu ia fazer. Parei a faculdade. Fui pagar o consórcio do carro. Meu pai queria morrer, ficou louco de raiva, né? Mas falou, puxa vida, você não vai estudar? Não, olha, o dinheiro não dá, mais pra frente eu continuo. Mas eu posso te dizer que essa foi a grande mudança da minha vida. Grande mudança da minha vida. Nesse período conheci minha esposa, Dona Lília, daqui a pouco ela vai ouvir aí. Imagina, eu me vendo com 21 anos já, novo, casado, situação muito apertada, e com aquelas mesmas 500 RV, era o meu salário, para sustentar a casa. Fui morar no fundo da casa do meu pai, que é uma situação totalmente complicada, não era o que eu queria. E foi quando essa autorizada Brastemp, que eu comentei ainda há pouco, ela ia se fechar. Olha, não temos interesse, esse negócio não é para nós, o grupo não interessa mais. Eu falei, vamos fazer o seguinte, tinha acabado de sair o carro no sorteio. Você foi contemplado? Fui contemplado. Eu falei, vocês não querem fazer um negócio comigo? Eu te dou a minha carta do carro que vai sair e vocês me dão metade da empresa e eu faço ela crescer. Então, aquela minha escolha lá de trás de não fazer a faculdade, esse abençoado carro eu nunca vi, mas aí sim virou a minha primeira empresa, que eu comecei o meu negócio na vida por causa dessa minha escolha. Não é aconselhável, né? Então a gente fala muito disso, principalmente para jovem. Olha, eu já falei para algumas pessoas alguma vez, então puxa vida, então o negócio é escolher o carro, deixa para lá a faculdade. Não é isso, então Deus me abençoou dessa maneira, Ele sempre esteve comigo. E foi aí que começou, então, realmente o meu primeiro negócio.
E aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque é bem importante. Sim. Você que está assistindo, você está vendo esse recado que ele deu como jovem para você não fazer isso, etc e tal. Mas entenda, ele passou por jornadas desde os 7, 8 anos, onde ele aprendeu a lidar com ações, decepções em cima do que ele queria realizar. Independente do grau de consciência, do nível de expansão de consciência que ele tinha. Só que você entende que ele deu aqui 3, 4 exemplos de o que era ganhar, o que era perder e como ele lidou com isso. O que foi ganhar, o que foi perder e como ele lidou com isso. Quando chegou uma oportunidade onde ele tinha algo para se posicionar de fato, se essa tivesse sido a primeira oportunidade dele, muito provavelmente ele teria tomado a escolha errada. Sim. Ou seja, toda essa estrutura do que ele conseguiu enxergar durante toda essa trajetória de vida, as escolhas que ele fez, independente das inspirações, independente da perspicácia que ele teve, ele só pôde fazer isso por conta da jornada de experiência que ele viveu. Então, quando chegou a oportunidade, que a gente chama de sorte, qual que era a sorte de fato? O encontro da oportunidade com a preparação. Ele estava pronto para fazer aquilo, ele tinha algo que ele já estava investindo, e ele pôde usar aquilo como uma moeda de troca, como uma moeda de barganha para assumir um negócio. Parabéns por isso. Não, e foi o caminho, foi a minha escolha certa na época, né? E as oportunidades passam na frente de todo mundo. Eu gosto de deixar isso muito claro sempre. O que você é bom? O que você realmente tem que faz com que você seja melhor que o outro, ou pelo menos num nível que você vai poder prosperar? Então, é comum falar, pega um Neymar, jogador de futebol, gostem ou não gostem dele, é altíssimo nível. Total. Ele escolheu ser jogador de futebol. Imagine se por algum lapso da vida dele, não, quero jogar basquete porque eu acho legal. Ele não ia ser ninguém. Então é muito importante você, desde jovem, ou na sua escolha numa faculdade, ou no próprio trabalho, você ter esse feeling de o que é que eu estou fazendo aqui, se aquilo serve para a minha vida. Eu sou bom naquilo, eu domino aquilo. Então você gosta, você domina, aí vem a segunda etapa. O que eu faço para melhorar o que eu estou fazendo ali dentro? Então eu já percebi que aquilo serve para mim, eu sou bom naquilo. É a história que eu te falei do esporte, né? Que você precisa realmente de uma qualidade, tem que ter um dom para fazer aquele negócio. Mas para empresários ou para você trabalhar não é diferente. Com Não adianta certeza. eu sou uma pessoa que eu me dava muito bem com a parte de vendas. Pode ser que eu fosse por uma engenharia, apesar do meu negócio hoje, a gente vai chegar lá, é um pouco disso, mas não, o meu negócio sempre foi comercial e eu investia naquilo. O que eu fazia para negociar? Como vai ter a pessoa que vai no TI, como vai ter aquela pessoa que vai ser um ator, então enfim. Então a escolha que você vai tomar, os sinais sempre estão passando na sua frente. Você investiu naquilo que era o teu skill maior, a tua habilidade maior. Uma coisa que é legal falar aqui, é que dentro da trajetória como um todo, você explicou todos os momentos que você tentou empreender, até chegar um momento que você tinha a oportunidade de bancar um início de empreendedorismo. Sim. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: todo mundo que é novo e que vê uma oportunidade dessa abraça, ele não sabe o que vai acontecer lá na frente. Sim. E aqui tem um monte de gente que vai ouvir isso e vai se identificar agora. Existem várias pessoas que assistem a gente que estão querendo trocar uma carreira de CLT para empreender, ou que estão empreendendo e não sabem quando dar o próximo passo. Sim. E você, muito novo, mas com muita experiência, às vezes até mais do que as pessoas que tinham ali 20, 30 anos, com o que você já tinha feito, você tomou uma decisão de fazer porque viu uma oportunidade. E você já tinha se colocado a riscos e a vulnerabilidades por conta daquilo que você queria de fato. Você não chegou em nenhum momento a ter medo ou achar que pudesse dar errado? E se pensou nisso, como é que você transmutou isso como empresário de fato faz, mesmo sem saber talvez ali que aquilo era consequência data do que você ia fazer? Porque as pessoas que estão aqui estão querendo tomar essa decisão e elas muitas vezes não sabem o que fazer. E eu costumo dizer o seguinte: tá pensando demais? Isso pode ser a merda que está acontecendo na sua vida. Então eu queria que você explicasse como foi essa transição
O que você sentiu de receio, de medo, enfim, mas você tomou a decisão, foi, e qual foi a repercussão disso? Então, medo na época, por ser jovem, isso é uma vantagem. O jovem, eu sempre falo o seguinte, a pessoa com um pouco mais de idade, então você jovem, solteiro, muitas vezes morando com pai e mãe, é um momento mais fácil de arriscar, isso no meu modo de pensar, até porque alguma coisa deu de errado, você ainda tem um pouco como recorrer. Segunda coisa, a certeza que o negócio vai dar certo. Então, primeira coisa, você sabe aquilo, você estudou que aquilo é para você, você estudou direito quais são os players que você vai enfrentar no mercado. Eu vou montar um negócio X. Nos dias de hoje é muito difícil você abrir um negócio novo. Então sempre já vai ter uma concorrência. O que você realmente vai fazer, que você vai ter de melhor, que você vai conseguir ganhar o mercado. Então essa primeira parte que eu vejo, o jovem eu acho que tem essa vantagem. Eles são mais destemidos, eles conseguem fazer e muitas vezes porque tem o respaldo da família. Então eu vejo que isso é uma possibilidade. No meu caso, eu fui um pouco movido também porque eu queria mudar de vida. Então eu tinha, claro, medo porque eu já tinha uma responsabilidade, eu já tinha uma esposa, já tinha uma filha e eu precisava crescer. E aquilo me incomodava porque eu falei, puxa vida, isso aqui, aonde eu quero chegar? Então você tem que ter meta. Então, na minha cabeça, a minha vida não era aquela vida que eu tinha ambições na vida. Sim. E qual que era a minha ambição? Pô, minha ambição era ter isso. Eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro, eu queria viajar. Então, puxa vida, muito simples. O que eu tinha naquela época não ia servir para mim. Não ia servir para mim. Então, medo. Então, o medo, o que você vai ter que vencer, na verdade, sempre você tem que ponderar. Eu tenho medo porque eu não estou seguro que realmente eu possa fazer aquilo. Eu acho que a pessoa tem que ter segurança no que ele está investindo, porque muitas vezes vai investir dinheiro. Ele vai estar investindo o tempo dele, o tempo é muito caro. Se você investir errado o seu tempo para um local que não vai te servir, vai te dar um prejuízo e o tempo está passando, você vai ficando mais velho e cada vez vai ficando mais difícil. Então, o que você pode fazer que realmente você vai atingir essa certeza? E a gente fala muito que Deus fala com a gente, né? Então, aquela época quando falou, puxa vida, não vai no tal da faculdade e vai no tal do consórcio, parece ser uma coisa louca, mas aí tinha alguém que falava... Você ouviu o seu subconsciente, não cara. tenha dúvida. Então, algo me dizia que aquilo, então vamos falar na gíria, né? Ia dar bom e deu bom. Foi uma coisa que funcionou no meu caso. E você tomou ação, a decisão. Eu tomei ação e você tem que ter. Então, a partir do momento que você fala, pô, isso é para mim. Então você pegou aquilo. Eu tenho um vídeo que eu coloquei, ficou feito uma entrevista que eu falo o seguinte: faça o que você está buscando, mas dê o seu melhor. O que você pode fazer dentro daquilo que você vai atingir a meta? Porque a partir do momento que você se enfiou de cabeça, se você não estudar, não aprender, pegar ajuda com profissionais, com pessoas à sua volta, se você é muito jovem, você ainda não vai ter experiência. Isso é o tempo que vai chegar. Então hoje eu vejo a minha experiência que eu tenho agora com 52 anos, não dá nem para imaginar o que eu poderia fazer se eu tivesse 20 ainda. Mas a vida não é assim, né? Então eu tô lá, você começou um negócio novo, o que eu vou fazer? E, como eu já repeti, não deixe de estudar. Não deixe de pedir ajuda. Quem é o cara que hoje está bombando naquele negócio? Tem uma piadinha meia besta que o pessoal fala muito, né? Quando você vê um judeu pulando do prédio, pula atrás quer pagar dinheiro. Você já ouviu falar essa história. Então o que acontece? No mundo, inclusive no mundo hoje de ações, tem lá Warren Buffett, tem Soros, tem caras que não faz nada na vida. Tá lá na tela seguindo o cara movimentou, o cara não erra. Tem o quê? Tem o cara do chocolate, vai ter o cara do lixo, vai ter o cara do ouro. Então, todo lugar vai ter sempre o quê? Bons exemplos. O que esse cara faz para conseguir sucesso? E o mais importante, o que eu posso fazer de diferente e melhor para eu ter o tal do sucesso, né? Cara, isso que você falou agora pasme, mas você deve ver um pouco disso. Existe uma dificuldade, a gente como MLA Negócios, falando agora,
Quando a gente senta na frente de um cliente e vê uma empresa está estruturada, que a gente faz análise de diagnóstico e mostra os potenciais que esses clientes não estão usufruindo, e ele fala assim, mas o meu maior concorrente não faz isso, mas o meu maior concorrente não está indo por esse caminho. Aí você para e fala assim, peraí, você viu o cálculo? Eu tô falando que 30% do seu faturamento está em uma ação que ninguém faz. Não é uma ação que o seu concorrente está fazendo ou deixando de fazer. Mas se você tem 1.000 clientes, vamos pensar que 70% deles são advogados da sua marca. Se você é uma empresa bem-sucedida, o número é de 70% a 80%. Se existe essa oportunidade de você aumentar 30% do seu faturamento com quem já está em casa, confia em você, você não vai fazer porque seu concorrente não faz? Então, assim, o que você falou agora para mim é primordial. E vou te falar que foi uma das coisas que nortearam, inclusive, a minha vida. Fazer o que ninguém faz para quem vem de algum lugar que ninguém dá oportunidade é um dos caminhos para você ter algum tipo de destaque. E ter sucesso, não tenha dúvida. O igual já existe. Você pode fazer no mesmo ramo de atividade, mas o que você tem ali que vai atrair? Com você certeza. tem que agregar valor. É isso aí. Então, você fazer o que todo mundo faz, você sempre vai estar em desvantagem. Principalmente porque já existe, o cara já tem o mercado, já tem tudo. Para você atrair alguma coisa, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Então, nessa minha jornada, com essa pequena empresa, mesma coisa. Eu começando a trabalhar com equipamentos de refrigeração pequeno, e aí eu comecei a sentir uma certa dificuldade, porque tinha uma concorrência muito grande. Muito grande. E eu sempre tive uma coisa dentro de mim que era, eu cheguei no limite, e quando eu chegava nesse limite, eu não conseguia enxergar que eu ia crescer, isso sim me dava medo. Aí sim eu falo que eu tinha medo. E esse meu medo era o quê? O que eu posso buscar para mudar rápido, para subir de nível? Porque aquele que fica acomodado, eu não tenho dúvida, não vai crescer. Não vai. Ele não vai crescer. Então foi quando eu comecei a trabalhar com essa parte de refrigeração, um pouco comercial, não era nem industrial, e foi quando minha vida deu uma guinada. Nós temos aqui uma empresa de cimento, aqui não vou falar nome, não sei se isso atrapalha ou não, mas eu fui lá e essa pessoa me recorda até hoje, olha, eu tenho um equipamento chamado secador de ar comprimido, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E ele perguntou, olha, você faz manutenção nisso? Eu falei, faço. Eu nem imaginava o que era. Eu imaginava o que era, mas é isso aí. Eu tenho uma frase muito legal, que fala, é melhor pedir perdão do que permissão, né? Fui lá nesse negócio e deixa eu descobrir o que é. Então, quando eu cheguei nessa fábrica, olhei lá o equipamento, era um equipamento que tinha esse circuito frigorífico, isso sim a gente dominava, mas eu nem imaginava o que fazia. Porém, essa pessoa pegou e, olha, eu preciso da manutenção, eu sabia mais ou menos o que era, e aí sim eu tive o cuidado de pegar o quê? Naquela época era comum, todo equipamento, essa máquina é um secador de ar da marca Fargon, o dono da fábrica hoje é meu amigo, chama Marcos Porcarella, um cara fantástico, eu gosto muito dele. E naquela época era comum, as plaquetas tinham endereço, telefone. Hoje em dia é muito fácil, né? Se ia lá tirar foto, eu anotei, escrevi tudo. Eu não entendia nada daquela máquina. Mas o cara me pediu um orçamento, o que eu poderia fazer para consertar aquela máquina. Eu saí dali, liguei para essa fábrica, falei que eu tinha um equipamento desse que eu queria consertar como se fosse meu. Aí já entra um pouco da esperteza do brasileiro, que tinha que se virar. Essa pessoa me atendeu muito bem, me chamou para ir até a fábrica, explicou como funcionava. E aí me deu um estalo na minha vida, porque um serviço de um equipamento igual aquele, comercial, falar em dinheiro de hoje, custava R$600. E eu perguntei para essa pessoa, que hoje é o dono da empresa, falei, olha, e um serviço desse, quanto que você cobra para fazer? Olha, custa R$3.000. Fazendo um paralelo do que era na época, nem imagino os valores, eu só estou dando uma ordem de grandeza, que era coisa de 4, 5 vezes a mais. Eu falei, opa... Eu ganhava 600 e aqui eu vou ganhar muito mais. Passei o orçamento do valor que ele passou, a empresa aprovou na hora, fizemos o serviço e de novo aí meu feeling de negócio, eu falei, olha... Aí você pensou assim, né?
Eu queria comprar uma bicicleta, agora acho que dá para comprar um carro já, né? Tô chegando no carro lá, tá quase no carro já. Então, e foi nessa vez, foi quando eu percebi que eu estava no comércio, em algumas empresas pequenininhas, esse serviço eu fui fazer numa fábrica de cimentos de grande porte. Legal. E outra coisa que eu fui aprender, quanto menor o valor agregado do produto, é muito mais difícil de você cobrar. Sim. Então eu trabalhava com equipamentos, em dinheiro de hoje, vamos imaginar que custa R$1.000, você não tem como você ganhar um bom dinheiro naquilo. Eu já fui começar a trabalhar com equipamentos que custavam, em dinheiro de hoje, 50, 100 mil reais. Então você pode aumentar um pouco mais o valor. E eu cheguei para essa pessoa, fiz o serviço, ela gostou do serviço, e eu naquele momento eu disse, olha, a partir de agora provavelmente eu serei o representante da marca aqui na região. Aí foi toda a minha cabeça, não tinha falado com ninguém ainda. O cara, puxa vida, gostei do seu trabalho. E ele ligou para a fábrica, aí que Deus pondo um pouco a mão e falou, olha, eu gostei demais do serviço do seu novo representante. E essa cara da fábrica não sabia, ele falou, que representante? Não, é o tal do Ricardo, da empresa tal, aqui do ABC. E eu gostei demais. E o cara do outro lado, ele estava sem ninguém aqui na região. Ele também nada bobo, ele falou, pô, mas se você gostou, que bom, gostou mesmo do serviço dele? E aí o que aconteceu? Ali começou uma troca do quê? De oportunidades, ele precisava de serviço, opa, vai lá Ricardo, faz o serviço. Legal. Então já comecei a subir um pouco mais de nível de equipamento e sempre isso. Não adianta, se você trabalha com valores com equipamentos, no meu caso, que é parte hoje de serviço, de projetos, se você trabalha com valor baixo, você tem que ter um volume muito de grande, serviço né? muito grande. Então, o foco sempre nosso, inclusive isso está acontecendo agora, é sempre chegar lá no topo da pirâmide, onde são valores maiores, e não tenha dúvida, você pode ter uma porcentagem menor de margem, porém você tem um valor maior de dinheiro, onde você pode compartilhar. Dentro disso que você está falando, mostra que quanto mais passou o tempo, mais você trouxe maturidade dentro do processo. Você foi construindo uma mentalidade de entender que a informação era mais importante do que muitas vezes a própria execução, porque se você assume uma demanda que você não tem ideia do que fazer, mas você busca informação e aquilo te dá condição de entrega, o valor está na informação, não na entrega em si. Sim. A pergunta que eu te faço é, pensando nessa jornada de experiência toda, de quando você tinha 8 anos até esse momento que você começou a entender tudo isso, qual que foi o passo que te levou dentro da empresa de cimento, enfim, que você comentou que você tem até hoje, e dentro daquilo que é o teu core business hoje, a empresa que você está hoje de fato atuando, que você comentou um pouco aqui de trabalho da indústria, enfim. Como que foi iniciar esse projeto, onde que veio essa oportunidade? E para você, quais foram as principais barreiras? Porque eu imagino o seguinte, se você de alguma forma já tem um nível de experiência, todo mundo um dia incorre no erro do ego, por algum motivo qualquer que seja. E sempre vem alguém que dá uma lição na gente, né? Seja empresa, seja empresário, seja um cliente, enfim. Então todo mundo passa por isso. E eu gosto de puxar esse assunto porque você é bem sucedido hoje, nas empresas que você tem, e as pessoas, para tomar uma medida de vou fazer algo com a experiência que eu tenho, normalmente quando ela vem de um mercado executivo como eu, e aí eu posso dar o meu depoimento, no mercado executivo eu falei, acostumado a lidar com head mundial de, eu vou falar com o Zé Mané lá, tá tudo certo, né? Cabeça voltada pro ego. Aí vem 2, 3 caras que são 10 vezes mais inteligentes do que o head que tá lá. Porque ele criou um negócio que aquele head, se botasse na mão dele, aquele negócio, em 5, 6 meses estava falido. Porque o cara tem uma estrutura por trás que traz toda a informação que ele... Agora, esse cara, ele faz tudo. Então, a pergunta de forma muito clara e objetiva é, com toda essa experiência, aonde foi que o ego pegou você dentro desse início de jornada nas empresas que você tem hoje bem estruturadas? Se quiser falar, inclusive, sobre elas, tá à vontade, tá? Lá, claro. E como que você conseguiu sair disso? Como que foi esse choque e transmutar isso? Então,
No meu caso, eu sempre tive muita facilidade de conversa, falar, quanto a isso não fica claro, eu gosto, sou comunicativo, mas eu nunca parei de estudar mercado. E isso eu acho que foi um diferencial no meu caso, porque quando eu estava buscando essas oportunidades, então eu mudei um pouco então de patamar. Eu trabalhava aqui, como eu te disse, todo mercado vai ter uma pirâmide da vida. No meu caso, a gente começou na base aqui embaixo. Quais são os próximos degraus que você tem e como que você vai subir? Então, eu nunca parei de olhar para cima. Eu sempre quis como que eu vou conseguir subir. Então, nessa parte da transição, que eu parei de trabalhar com esses equipamentos de refrigeração pequeno, eu já migrei para trabalhar com máquinas um pouco maiores e apareceu uma oportunidade de eu ficar sócio de uma empresa em Jundiaí, onde eu moro hoje, a minha empresa, a matriz aqui no Brasil da minha empresa lá, e conseguir ficar sócio de uma empresa, era pequena na época, né? Pequena também, transferida aqui para lá, ficamos sócios e foi um mercado novo e eu pude aprender. Então, eu não falando muito de ego, mas eu fui uma pessoa nesse sentido, eu sempre fui de ouvir demais e buscar, como eu te disse aqui no início, o que eu posso melhorar. Eu tenho essa busca que eu tenho. Seu coração sempre foi um coração ensinável, né? Eu pego, ninguém sabe tudo, ponto. Isso é muito claro. Todo dia nós estamos aprendendo. Aqui no nosso jantar eu já aprendi alguma coisa. Então, sempre essa parte nossa de você nunca parar de querer aprender, sempre buscar, olhar o lado. O que você tem do lado? Hoje eu tenho vários negócios. Eu tenho a parte do ar, nós temos a parte de frio, nós temos uma locadora, tenho empresa de participações. Então, eu sempre fui buscando dentro do... Primeira coisa, eu estou sólido aqui. Opa, eu quero hoje dar um voo um pouco maior. Aqui sustenta. O que eu tenho que estudar se eu posso ou não ir mudar de lado. Posso ou não crescer no novo negócio. Então, isso dentro das minhas empresas foi sempre estudando e o risco. Aí eu volto, eu já sou um pouco mais velho agora, então aquele Ricardo louco pulava, voava. Então hoje a gente já começa a ser um pouco mais cauteloso, até porque os investimentos são muito maiores. Sim. E dá tiro certo, você não... Tem que ser sniper, né? Não adianta. Em época de munição baixa tem que dar tiro certo. Isso daí é uma frase conhecida. Então hoje nós temos esse cuidado no meu caso. Mas, então o recado que eu sempre deixo é, no ramo que eu vou entrar, é o tal do estudar. Não parar. Você nunca vai ser o perfeito. Essa perfeição não vai existir. Você sempre tem que se renovar. Você pode estar dentro do negócio há anos. O mercado ele é muito dinâmico, ele vai mudando. Tem a história que você deve conhecer do tal do filme da máquina de tirar fotografia. Quem inventou, a Konica que inventou o filme, quebrou, porque ela não se mexeu. A dona Kodak, que era um monstro aqui no Brasil, inclusive, fechou todas as portas. Por quê? O mercado estava mudando, isso não muda, e foi mudando, não muda e quebra. E isso serve para empresa pequena, como serve para qualquer tipo de tamanho de empresa. Você vai pegar uma montadora gigante, ela não para de ficar lançando novos produtos, novos carros. Por quê? Se você não estiver buscando algo novo para atrair o cliente, ele vai enjoar de você. Vai. Então você precisa buscar essa busca ela tem que ser incessante, ela não pode parar nunca. Nunca. E essa inspiração sua de sempre buscar estudar, se aperfeiçoar e nunca ficar ali distante, foi de alguém especificamente que te ensinou isso, uma inspiração? De onde que veio isso? No meu caso especificamente, tá? Eu tive um momento que eu falei assim, entre 18 e 20 anos, eu falei assim, na minha geração não tem marketing digital. Na minha geração você estuda, vira um fantoche e vai trabalhar para alguém. Ou você pode ser um grande executivo e isso vai te trazer algum tipo de visibilidade. E dos executivos que eu estudei, a grande maioria deles depois que percebiam o poder que tinham na mão, transformavam isso em negócio. Então eu falei, poxa, aqui, se eu me conectar com pessoas certas que já viveram isso, eles vão encurtar o meu caminho. Quem foram os seus principais influenciadores? De onde que você tirou essa ideia de
vou permanecer com o coração ensinável, aprendendo e estudando sempre e replicando isso? Eu acho que isso veio muito um pouco de educação, criação, e o ouvir, né? Então eu percebo que essa minha vontade do aprendizado, ela andava sempre junto com a vontade de crescer. Ótimo. Eu sempre enxergava o seguinte, se eu estou aqui estável, eu sei que eu cheguei num limite do meu negócio aqui. Então, o que eu faço para crescer? Qual que é o novo mercado? Hoje eu estou falando como empresário, eu já tenho mais de 30 anos, eu não paro, eu sempre estou buscando. É no Brasil, é fora. E eu falo que hoje é até muito fácil de empreender perto de quando eu era mais jovem. Nossa. Porque o que acontece? Antigamente, uma informação era um jornal, era uma revista. A feira tinha uma importância enorme. Você ia numa feira para ver o que ia ser lançado, uma coisa moderna. Hoje não. Hoje as coisas aparecem na internet e muitas vezes nem lançou. Então, o jovem se aproveitar essa ferramenta que é a internet, as ferramentas que ela tem lá dentro, que ela pode crescer, ela tem uma fonte incalculável do quê? De ensinamentos para onde que ela vai. Inclusive ela pode testar, puxa vida, isso vai para mim, isso vai, Exatamente. Isso não vai. Então eu acho que essa parte de quem vai empreender hoje, ela consegue fazer pesquisas. Antigamente nós fazíamos uma pesquisa, como eu brinquei do jornal, na minha rua. Hoje em dia, qualquer jovem de 10 anos pode fazer uma pesquisa do planeta. Se ele quiser, ele vai dar um Google lá, ele vai entrar no Japão, ele pode entrar numa Finlândia, ele pode ir na África. O que está acontecendo no mundo? O que hoje, vamos voltar para o linguajar mais jovem, que está bombando? E muitas vezes a pessoa usa, eu vejo muito a galerinha das redes sociais, tem até o bombando mesmo. Então a musiquinha que faz o cara ganhar o tal do like. Se ele usar essa mesma experiência que ele está aprendendo num TikTok da vida, no Instagram, aquilo vai ter num produto que de repente ele pode criar, numa ferramenta que ele pode usar, ou vai ser no TI, ou vai ser numa 4.0, isso não importa. Então ele tem que ter essa noção que ele tem na mão, não é só uma brincadeira que está lá para passar tempo. E se ele usar a ferramenta que hoje é disponível, é fantástico. Total. Eu queria aprender alguma coisa a mais de equipamento, o cara tinha que ir numa biblioteca, assinar um papelzinho lá e sentar para ler um livro, porque ninguém tinha aquele livro em casa. Você não tinha. Eu quero aprender um pouco mais do ar comprimido, que é o meu ramo hoje, forte. Se o cara não fosse estudar ou numa faculdade, no meu caso que não era a faculdade que eu não fui, a história já foi contada, vamos até cortar, senão vamos falar, não vamos estudar mais, não é isso não. Então, eu estudava demais, de outra maneira. Mas você tem que buscar informação. Então hoje o jovem tem na mão muito mais chance de crescer do que qualquer pessoa do passado. Puxa vida, mas as oportunidades são pequenas, são. Para aquele que não estuda, para aquele que não busca. Então o que você está buscando? Puxa vida, eu tenho meta, minha meta é crescer. Eu tenho objetivos, meu objetivo é chegar nesse nível. E muitas vezes aqui a meta das pessoas, eu vejo de jovens conversando, o cara olha o cantor, olha um ator. Aquele que começa a olhar o empresário, o industrial, o que inventa, o que cresceu, o empreendedor, se ele tem esse foco na cabeça dele, ele mudar um pouco a chavinha, quantas horas hoje qualquer pessoa do planeta fica com o celular na mão? É capaz de não ficar minutos sem o celular na mão. Então imagina que naquele tempo, que às vezes ele está hora no Instagram, no Facebook, ele está aquele mesmo tempo buscando informação para crescer e empreender. Ele vai ter horas e horas que ele vai ter milhões e milhões de informações e ele vai ali naquele período que ele está lá, ele vai começar a escolher o que é bom para mim, aonde eu me encaixo, em qual local que eu fiquei pesquisando aqui, eu sou bom, eu tenho algum dom para isso crescer. E isso nós fazíamos no passado muito mais com feiras, com livros. Agora não, a gente consegue puxar a vida. Tem uma tecnologia nova, como virou fotovoltaica agora. Pô, virou uma coisa que quem começou lá atrás
voou. Mas por quê? Ele estudou que lá fora estava começando, o Brasil estava gatinhando. Eu tenho pessoas conhecidas que acabaram de vender a empresa agora por 1 bilhão e pouquinho de um cara que trabalhava junto comigo. Mas por quê? Ele mudou a chave, ele pesquisou, e isso serve para o pequeno quanto para o grande. Quando eu mudei para Jundiaí, que eu comentei com você, nós começamos então a focar não mais em empresas menores, sempre com isso. Eu tinha isso dentro da minha cabeça, de sempre trabalhar com equipamentos de valor agregado maior. E isso foi a mudança do seu jogo. Que sempre foi o que me motivou. Então eu saí de uma empresa pequena de 5, 6 funcionários. Hoje eu tenho 8 empresas no Brasil. Nós temos a matriz em Jundiaí. Eu tenho filiais, eu tenho Manaus, tenho Recife, tenho Minas, temos Rio Grande do Sul, tínhamos Santiago no Chile. Agora estamos montando novamente aqui a empresa na Argentina. Quantos funcionários no total aí? Temos beirando perto de uns 80, 100 funcionários, porque o nosso negócio... E a outra mudança foi o quê? Nós tínhamos uma linha muito grande de produto. E aí começa o quê? A pesquisa passa para dentro. O que dentro disso daqui, ele é mais rentável. Sim. Opa, esse produto aqui não é tão rentável, ele não é tão rentável, eu preciso de muita gente para fazer isso daí girar, com um volume muito grande, e eu dentro do meu próprio negócio comecei a buscar qual que é o nicho que me dá uma rentabilidade maior, e eu diminuindo pessoas. Então, chegamos num ponto, hoje nós chegamos num produto que é muito interessante, que o nome dele é BOT, Build Operation Transfer, é como se fosse um leasing, e junto com isso nós trabalhamos de qual maneira? Levantamos o que uma empresa precisa, vou te dar um exemplo, uma grande montadora, uma Volkswagen. Chegamos a levantar o que eles tinham de equipamentos. Em cima desse levantamento, o que você pode fazer para redução de consumo de energia elétrica e custo operacional? E nós hoje fazemos investimento e com a economia ele paga um success fee. É isso daí. São contratos de longa data. Então hoje nós temos aí uma carteira de clientes somente de empresas AAA de Legal. Altíssimo nível. E isso foi se replicando porque o trabalho deu certo para cá. Uma empresa fala com a outra, bate-papos, network como esse, palestras que nós participamos. Então hoje... Qual que é o nome da empresa para o pessoal saber então, e como é que eles conhecem você, isso. Onde procuram? Então a nossa empresa, o nome dela é Turbo Energy. Nós somos hoje o maior distribuidor da América Latina de compressores de alta performance centrífugos. O ramo é ar comprimido. Então são equipamentos que toda empresa precisa. Focamos agora, como eu já disse, em máquina, em indústrias de grande porte, onde tem volumes maiores. E, de novo, já são máquinas que lá no passado, você se recorda, eu vendendo meu jornalzinho de 50 centavos, hoje nós estamos falando de um projeto de 10, 20, 50 milhões de reais. Sensacional. Então, isso que foi a mudança nossa de chave e vem mais por aí. Então, nós sabemos que nós já chegamos hoje num topo, então nós já sabemos que lá fora já existe turbinas de reaproveitamento de energia através de calor, circuitos combinados, aí nós já estamos falando de valores aí de 100, 200, podemos chegar até 300 milhões de investimento. Então, essa é a maneira que eu tenho de trabalhar com a minha empresa, com os representantes, de sempre fazer essa busca de não parar. O empresário que para, ele está muito mais fácil de cair do que crescer. E o teu propósito está muito claro, né? Eu tenho Seu que propósito, eu diria assim, ó, de tudo que você falou até agora e o que você acabou de finalizar, contando sobre a tua empresa na área de energia, em todos os momentos você sempre falou a mesma coisa. Eu nunca parei na zona de conforto e eu sempre continuei estudando. Sim. Qual é o legado disso? O legado disso é você ter pessoas que estão com você, que te veem como um exemplo e falam, cara, se eu fizer o que o Ricardo está fazendo e se eu mantiver a frequência que esse cara tem, eu nunca vou estacionar na vida. Porque ele é o exemplo mais claro que eu tenho
de alguém que de fato pagou o preço para fazer acontecer e em nenhum momento fraquejou. E assim, independente dos momentos que todo ser humano tem, né, altos e baixos, você manteve o seu padrão. Então, você não é à toa que você tem o sucesso que você tem hoje. Então, eu acho que esse legado é muito bacana e aproveitando esse ensejo, a gente está indo para o final, o Ricardo, ele, na minha concepção, ele seguiu muito a intuição dele. Sim. Os estímulos que estavam em volta dele, ele soube aproveitar como ninguém, ele não deixou as oportunidades passarem. E a gente sabe que são poucas as oportunidades, então se o cavalo selado passar, você não vai conseguir selar. Não vai. Então a minha pergunta é, o Ricardo olhando hoje, para você que está assistindo ou que vai assistir, mas principalmente olhando para o Ricardo que tinha ali 15, 16, 17, 18 anos, que buscava ter alguém que pudesse dar uma dica, uma orientação, um caminho a se seguir, não é dar o peixe na mão. Tô te dando a vara para pescar, mas vai pescar ali na zona oeste, ali, porque ali você vai ter peixe. Claro, se você for na zona sul, não vai ter. Se o Ricardo hoje pudesse falar de tudo que ele já passou, pensando em tudo que você já tem de experiência, e olhar para o Ricardo ali de 18, 19 anos, o que você diria para esse Ricardo, você hoje mais velho, dando recado para aquela pessoa que está lá? E lembrando do seguinte, tá, para finalizar, esse recado é o recado que consolida uma jornada para inúmeras pessoas que vão ver isso, claro, e que estão sedentos por informação de algo que não é superficial, que é profundo, que gera conexão e que se vê verdade. E esse é o propósito da gente. Sim. Então, que recado você daria para esse Ricardo mais novo? Você sabe que eu lembro de uma frase do meu pai, infelizmente já falecido, mas ele falava uma coisa para mim é bacana, eu sempre guardo isso. Eu gostaria de ter a sua idade com a minha experiência. Mas ele falava isso para mim, eu novinho, por N motivos ele sempre falava isso, e eu não sou diferente. Então você jovem que está começando hoje, primeira coisa, não tenha medo. Não tenha medo. Aproveite as ferramentas que você tem na mão. Empreender é fantástico. É fantástico. Agora, você tem que escolher o que você quer na sua vida. Você quer crescer ou tem muito medo? O medo atrapalha a vida da pessoa. Você não pode fazer uma coisa sem pensar. Sem planejar. A falta de planejamento vai para o precipício e vai cair. Então, vamos lá. Medo, zero. Busca sim. Não tenha medo de falhar. Tenha medo de não estudar e não fazer direito. Busque ajuda. Você que já é um empresário, já empreende, não tenha medo de passar informações para o seu funcionário. Tem empreendedores que ele está lá, ele sabe fazer, ele começa a guardar tanta informação para ele, que aí o que acontece, ele fica tão sobrecarregado que ele não consegue crescer. Por quê? Porque ele não está dividindo. E aí volta é o quê? É o medo daquele aqui embaixo ultrapassar ele ou perder, e ele vai perder. Por quê? Como o cara aqui não vai crescer, não vai fazendo que ele ande junto, ele vai sair de lá e vai para outro lugar. Na verdade, ele pode estar forçando um novo empreendedor e muitas vezes um novo concorrente. Então, são algumas coisas que eu passo aí para vocês. O tempo é meio rápido, mas não tenha medo. Busque a perfeição em tudo que você faz. Busque sempre ajuda. Pessoas do lado. Quem está do seu lado? Cuidado com o concorda com tudo. Aquele que discorda de você, às vezes ele gosta muito mais de você, ele vai te ajudar muito mais do que aquele que concorda com tudo. Às vezes você está indo afundando, caindo, e o cara, não, é verdade. Por quê? Porque ele não tem nem noção, às vezes não é nem por maldade, é por desconhecimento. Busque pessoas que te têm opiniões diversas, aí, divergentes muitas vezes, mas que façam você crescer. Escute. Deus, quando fez o homem, fez uma coisa bem interessante, né? 2 olhos, 2 orelhas e uma boca só.
para você ver mais, escutar mais e falar menos muitas vezes. Busca, pesquise. Então isso é o recado que eu deixo. Então o medo não serve para o cara empreender. A pessoa medrosa não vai crescer. Ela sempre não vai querer dar aquele passo a mais porque ela tem um medo. Então vai trabalhar numa indústria, garante o seu salário porque o teu lugar é ali. E são pessoas que têm isso. E precisam mesmo. O mundo também precisa dessas pessoas. Ela não tem aquele tino para o comércio, então não serve para ela. Não serve para ela. Mas acho que esse que é o recado que eu deixo. Busque e não tenha medo e busque sempre pessoas do seu lado que vão fazer você crescer. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu não fiz nada sozinho. Eu tenho um funcionário, o Wilson, gosto demais dele, está comigo há 30 e poucos anos. Começou comigo. Hoje ele é responsável lá da parte do Brasil inteiro, da parte de assistência técnica. Estudou comigo. Se formou em... ele fez mais do que ele estudou, mais que eu, Wilson. Se formou lá na empresa. Eu tenho um funcionário, o nome dele é Guilherme, deve estar ouvindo, falei com ele hoje. Ele começou de ajudante na empresa, começou a estudar, foi um engenheiro, virou responsável de engenharia do Brasil. Hoje, eu até brinco, ele é o meu chefe, ele está em Houston, como gerente de vendas da América Latina inteira. Trabalhava comigo. E hoje ele está lá, ele é responsável pela nossa empresa. Ele está lá na concorrência. Então, enfim, não tem que ter medo. Mas o tempo que ele estava com a gente, ele estava nos ajudando. Ele ajudou a empresa a crescer. Ajudou a empresa a crescer. Então, acho que é isso que fica o recado e estamos abertos. Gostamos demais aí de falar, de tentar passar um pouco mais de experiência. A gente sabe que o tempo é curto, né? Mas o empreender é uma coisa maravilhosa. Depois que pegou o gosto e entendeu como funciona, o mundo é muito grande. Então, o espaço para crescimento é muito grande. Então, não perca essa oportunidade, siga o seu instinto. Essa vozinha que você está ouvindo aí não é à toa. Deus coloca o Espírito Santo de Deus ali, ó, vai lá, segue naquele caminho. E ao mesmo, às vezes, não vai por esse caminho que ele é tortuoso. É isso aí. Tenha o discernimento. E o discernimento é pesquisar, é saber se está indo certo ou não. Acho que é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. E aproveitando essas palavras, você que está ouvindo a gente agora, eu quero deixar um recado para você. Eu sempre trago, e as pessoas me conhecem muito, Ricardo, por estimular, por abraçar dor, etc e tal, mas eu tenho algumas pancadas que a gente acaba tendo que fazer, porque existe uma coisa que é muito importante, você que está ouvindo. Dar o caminho, mostrar o que fazer, mostrar que existe uma vulnerabilidade, que você pode contornar isso com ações, é uma coisa. Você se renegar a fazer, você não assumir a sua autorresponsabilidade, você não olhar para dentro e entender que você tem um problema, mesmo que você peça ajuda e essa pessoa te mostre o caminho, você se renegar a fazer isso significa que o melhor plano do mundo, a melhor execução do mundo, o melhor modelo do mundo e os melhores mentores do mundo do seu lado, todos eles você vai se sentir de alguma forma prejudicado. Porque você não fez a sua parte. Não adianta nada disso que você ouviu até agora aqui da gente, toda essa história, toda essa riqueza, se você não colocar em prática nada disso. Se acovardar atrás de algo que te prende, gera dois caminhos que você com toda certeza vai viver. Ou você enfrentar e modificar esse cenário e pedir ajuda, como foi falado pelo Ricardo aqui, para quem realmente tem condições de te ajudar e essa pessoa te acompanhar e você ter resultado e sair dessa situação, até porque nós somos resultados de tudo aquilo que a gente viveu, ou você se esconder atrás de algo que você não quer enfrentar e viver uma vida de mediocridade. E mediocridade, gente, não é nada pejorativo não, é você ser uma pessoa que vive a média. Apenas isso. É uma escolha. Você tem o poder de escolher se você quer viver uma vida medíocre ou se você quer viver algo que é completamente diferente e dar, de fato, a tomada de rédeas da sua vida. Então pense nisso, reflita nisso
E saiba, existe uma autorresponsabilidade em você querer fazer de fato. Quando você toma uma decisão, você queima a ponte, não tem como voltar. Ficar acumulando cada vez mais desculpas e não ter ações vai fazer você continuar no mesmo lugar que você está. E como já sempre falo, vou repetir aqui, Albert Einstein tem uma frase que é matadora em cima disso. O mesmo nível de consciência que gerou o problema não é o mesmo nível de consciência que vai te tirar desse problema. Então você precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, precisa de pessoas, precisa de novas ambiências e frequências para você poder dar a volta por cima. Reflita nisso. Ricardo, quero agradecer a tua participação. Eu sei que tem inúmeras outras coisas que a gente poderia falar aqui, até porque no nosso jantar o que não faltou foi assunto de alta qualidade. Para vocês que não sabem, além de correr a MG Cup, imagina, cara, eu tava querendo desafiar esse cara para uma corrida, quando eu soube onde ele corre, eu falei assim, não, deixa pra lá, é só uma... Eu só tava pensando em algo aqui, mas isso aí não faz mais sentido. Então, assim, a gente vai marcar um segundo ponto para ele falar dessa carreira que ele tem, dessa paixão que ele tem por automobilismo. Fica o convite, tá? E aí a gente fazer um bate-papo já integrando mais pessoas, enfim, para falar sobre isso. Eu sei que é uma paixão. E queria que você deixasse um recado final assim para todo mundo que está nos ouvindo, com relação àquilo que você sentiu de todo o ambiente, toda a frequência, toda essa jornada de experiência. E lembrando que a gente está aqui com a TV São Caetano, que a gente está aqui no YouTube, nas redes sociais, os cortes vão para todas as redes, enfim. Então não tem como você não participar disso. Você só não vai participar disso, como eu falei antes, se você não quiser participar. Deixa o seu recado aí pra gente. Então, automobilismo você falou, então para vocês lembrarem um pouco do início da nossa conversa, o meu início de empresário começou por causa de uma carta de crédito de um carro. Então você vê que é uma paixão lá atrás, e minha busca por crescimento, essa busca que eu tive como empreendedor, como empresário, fez hoje eu virar o piloto, não tão bom quando ele está falando não, mas eu gosto, eu curto, hoje eu tenho meus carros para mim é uma maravilha. Eu tenho certeza que você também pode fazer igual ou melhor. Como eu falei aqui, as ferramentas vocês têm pessoas como o nosso querido Luigi aqui, que tem todas as condições de mostrar o caminho. Então busque, que eu quero ver em breve aí pessoas. Nós já demos outros testemunhos, outras conversas, e pessoas, puxa vida, eu ouvi aquilo que você falou, e hoje eu sou empresário, hoje eu estou aqui, e você vai estar sentado aqui também passando a sua experiência. Isso para nós seria fantástico, acho que para você com toda certeza. Um prazer enorme de ter pessoas que ouviram você um dia e lembrar, falou, olha, eu ouvi aquele dia, o pouco que você falou, aquilo me motivou, fez eu crescer, e hoje eu também sou empresário, estou fazendo a minha vida crescer por causa daquele programa, por causa daquele bate-papo que você teve. Legal. Queremos voltar sim aqui outras vezes, aí falar um pouco mais de negócio. Tem várias coisas aí que o mundo está crescendo, existem mudanças do cenário na parte de energia, o que tem hoje em relação ao que você pode buscar de eficiências na parte de iluminação, parte de motores, a parte de ar. Então a gente pode um dia conversar um pouco mais e aí falar focado um pouco mais de negócio mesmo, tá? Mas mais uma vez, obrigado pela oportunidade, para mim foi muito bacana. A gente fica sempre um pouco meio tenso aqui, mas você deixou a gente muito à vontade. Que bom. É isso, queremos voltar outras vezes. Muito obrigado e sucesso para vocês aí que estão ouvindo. Grave bem tudo que fala, sempre vai ter alguma coisa que serve para vocês, tá bom? Show demais. Abraço a obrigado, todos aí, Ricardo. tá bom? Fiquem com Deus, compartilhem com quem vocês gostam, compartilhem com quem vocês amam e espero que vocês, nas próximas oportunidades, estejam conosco novamente. Forte abraço.